No documentário de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o feminicídio, que está bem presente na sociedade atual em que a gente vive. Bom, para começarmos a falar sobre esse assunto, devemos colocar em pauta o que é feminicídio e esclarecer alguns pontos. Bom, o feminicídio ele é um assassinato de uma mulher simplesmente pela condição de ser mulher, ou seja, simplesmente pela condição de ser um ser feminino. Suas motivações são diversas e variadas, mas as mais usuais e presentes são por meio da questão do ódio, do desprezo ou do sentimento de perda do controle e da propriedade sobre uma mulher. Isso é comum em sociedades que têm associação a papéis discriminatórios ao feminino, ou seja, discrimina aquele ser feminino simplesmente pela questão desse gênero. Isso ocorre na sociedade atual brasileira. Feminicídio no Brasil. Com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos. Ocupa a 5ª posição em um ranking de 83 nações, segundo dados do Mapa da Violência 2015. Uma frase dita por Lourdes Bandeira, socióloga, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília. Essa situação equivale a um estado de guerra civil permanente. A realidade pode ser ainda pior do que o cenário expresso pelos números de assassinatos de mulheres levantados em algumas pesquisas de vitimização, por falta de um tipo penal específico até pouco tempo, ou de protocolos que obriguem a cada designação de assassinato de uma mulher nesse contexto discriminatório em grande parte da rede de saúde ou da segurança pública. O feminicídio ainda conta com poucas estatísticas que apontem sua real dimensão no país. O Mapa da Violência 2015 é uma referência sobre o tema e revelou que entre 1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram vítimas de assassinato. Somente em 2013, foram 4.762 assassinatos de mulheres registrados no Brasil, ou seja, aproximadamente 13 homicídios femininos por dia. Além de grave, esse número vem aumentando. De 2003 a 2013, os números de vítimas do sexo feminino cresceu de 3.937 para 4.772, ou seja, mais de 21% em apenas uma década. O IPA também levantou dados sobre os homicídios de mulheres e produziu um mapa que revela quais são os estados brasileiros onde mais se matam mulheres. O crime de feminicídio íntimo está previsto na legislação desde a entrada em vigor da Lei nº 13.104, em 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Assim, o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, isso é, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Os parâmetros que definem a violência doméstica contra a mulher, por sua vez, são estabelecidos pela Lei Maria da Penha, desde 2006. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independente de orientação sexual. O caso Maria da Penha é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. Sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Em 1973, seu marido, o economista e professor universitário colombiano Marco Antônio Viveiros, tentou matá-la 2 vezes. Na primeira, atirou simulando um assalto. Na segunda, tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Uma das agressões sofridas, Penha ficou paraplégica. 19 anos depois, no mês de outubro de 2002, faltando apenas 6 meses para a prescrição do crime, seu agressor foi preso. Cumpriu apenas 2 anos, 1/3 da pena que fora condenado. Foi solto em 2004, estando hoje livre. A violência doméstica e familiar contra mulheres é um fenômeno que não respeita raça, credo, orientação sexual, classe social ou nível educacional. Mas para mulheres e meninas negras, a realidade é mais cruel ainda, pois a violência de gênero vem acompanhada de racismo.
Mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica no Brasil, são as que mais denunciam agressões, são as maiores vítimas de homicídio e feminicídio. É o que mostram dados estatísticos. Por exemplo, segundo dados do balanço do LIC 180, 56,8% das mulheres vítimas de violência doméstica são negras, assim como 53,6% das vítimas de mortalidade materna são negras, de acordo com o Ministério da Saúde. Ademais, 68,8% das mulheres mortas por agressão são negras, conforme o Ministério da Justiça. Além disso, de acordo com essa mesma fonte, as mulheres negras apresentam 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que as brancas, no qual outro dado evidencia que entre 2003 e 2013 houve uma queda de 9,4% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto os homicídios de negras aumentaram 54,2%. Outro dado relevante a focalizar, consoante do dossiê Mulher, 56,8% das vítimas de estupros registrados no estado do Rio de Janeiro em 2014 foram negras. A conclusão desses números deixa evidente que as vítimas dessas agressões têm 2 coisas em comum: gênero e raça. Se você é ou conhece alguém que sofre qualquer tipo de violência, saiba onde e como denunciar. Existem alguns números que você pode ligar e denunciar. O primeiro é o Disque 180. O Disque Denúncia foi criado pela Secretaria Política para Mulheres. A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o país. Os casos recebidos pela central são encaminhados ao Ministério Público. O serviço pode ser considerado como pronto-socorro dos direitos humanos, pois atendem também graves situações de violências que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. O Disque 100 funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando ligar o 100. Temos a Polícia Militar 190. A vítima ou a testemunha pode procurar uma delegacia comum, onde deve ter prioridade no atendimento ou mesmo pedir ajuda por meio de telefone 190. Nesse caso, vai uma viatura da Polícia Militar até o local. Havendo flagrante da ameaça ou agressão, o homem é levado à delegacia, registra-se a ocorrência, ouve-se a vítima e as testemunhas. Na audiência de custódia, o juiz decide se ele ficará preso ou será posto em liberdade. Ao protocolo policial. O atendimento presencial de um chamado depende de muitos fatores, como a disponibilidade de uma viatura no momento e uma avaliação da gravidade da situação. A ameaça à vida e à integridade física de alguém são sempre prioridade em relação aos outros chamados. Por isso, é importante explicar exatamente o que está acontecendo quando solicitar o atendimento a 190. Fala se já ouviu outras discussões antes e ligue mais vezes, caso a viatura demore a aparecer. Temos também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar um advogado. Qualquer pessoa que receba até 3 salários mínimos por mês, cerca de R$ 2.862, ou possa comprovar que mesmo recebendo mais não tem condições de pagar um advogado particular, tem direito de ser atendido. Pode procurar esse serviço quem está sendo processado e precisa se defender, quem quer propor uma ação nova para garantir seus direitos, como, por exemplo, uma ação pedindo a guarda dos filhos ou uma ação criminal contra algum agressor, ou apenas quem busca uma orientação jurídica. No caso de violência doméstica, a Defensoria Pública pode auxiliar a vítima pedindo uma medida protetiva a um juiz ou juíza. Essa medida de urgência inclui o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima, a proibição de o agressor entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso, a restrição ou suspensão de visitas do agressor aos filhos menores, entre outras, como pedido de divórcio, pensão alimentícia ou encaminhamento psicossocial.